dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou a Reverenda Lilian. Vou fazer esse vídeo falando um pouco mais sobre hoje o Evangelho de João. Eu vou dividir uma palavra com você. O Senhor, Ele traz a gente para um despertamento na presença dEle. O Senhor traz a gente para um despertamento de um novo tempo na presença dEle, um tempo de refrigério, um tempo de crescimento e amadurecimento espiritual. A palavra do Senhor diz que, Paulo diz isso, que quando eu era menina eu falava como menino, mas agora eu cresci e deixei as coisas de menino. Então, o intuito do Evangelho, quando a gente vem para a presença de Deus, a gente aceita Jesus, o intuito do Evangelho é para que a gente venha crescer degraus espirituais na presença de Deus, o amadurecimento na presença de Deus, o amadurecimento da nossa alma, da nossa matéria, o amadurecimento do relacionamento, da intimidade com o Senhor. E eu tenho essa palavra aqui, que está no meu coração, que está no Evangelho de João, do evangelista João, no capítulo 15, que na minha Bíblia diz assim a descrição: continuação das últimas instruções aos discípulos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Com a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o que Jesus estava instruindo os discípulos, o povo, a multidão, sobre quem ele é, como ele estava se colocando ali naquele momento como uma videira, como uma árvore. E nós somos o quê? Os ramos. Nós somos apenas o quê? Ramos na videira, ligados à videira, que é Jesus, que é Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que morreu, que sacrificou, aquele que se verteu até a sua última gota de sangue para nos salvar. E ele é a videira e nós somos os ramos. Então, o que o ramo faz? Qual é a ordenança do Senhor? Qual é a ordenança de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que o querem para a sua vida, para aqueles que vivem de acordo com a sua vontade? Que nós venhamos dar frutos. Então, para que o Senhor nos chamou nesse tempo? Para nós darmos frutos de arrependimento, frutos de esperança, frutos falando da volta de Jesus, frutos falando de quem Ele é, do que Ele pode fazer na sua vida, do que Ele pode fazer naquele que confessa o seu nome, naquele que busca Ele de todo o coração. Então o Senhor, Ele nos leva tem uma frase que eu gosto muito que diz que o céu é dos arrependidos, e é verdade. Como é que a gente pode se chegar ao Pai? E a palavra do Senhor diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre. Então, o que é o ânimo dobre? É uma hora tá alegre, outra hora tá triste, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. E Deus, Ele não habita. Deus, Ele não tolera esse tipo de coisa, o ânimo dobre. A gente tem que ter o quê? Uma constância.
A gente tem que ter uma constância na intimidade, na busca com o Espírito Santo, um foco genuinamente direcionado para a eternidade. Então procurar o quê? Qual é o alvo? A eternidade. Qual é o alvo? Jesus. Qual é o alvo? Falar de Jesus para aqueles que estão necessitando. Você pode falar de Jesus para uma pessoa que está enferma, que de repente pode se encontrar sem esperança nesse momento. E quem é que dá a esperança? É Jesus. Quem é que dá a última palavra de tudo que existe na terra? É Jesus. Então, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação, mas não somente para a vida eterna, ainda nessa vida. Muitas vezes a pessoa se encontra sem esperança, com tristeza, com amargura, totalmente dispersa na vida, e vê uma palavra de ânimo trazida pelo Senhor. Então, nós somos esses ramos que a videira, enxertados na videira. É por isso que a gente não pode andar, muitas vezes, sozinho. A gente não pode estar andando sozinho. Nós não podemos estar dispersos no mundo. Nós temos que estar fincados na videira, que é Cristo. Ele é a árvore, nós somos os seus ramos. Esses ramos têm que dar fruto. A gente tem que ganhar a nossa família para Cristo. A gente tem que ganhar pessoas de fora para Cristo. Amados, o Espírito Santo me leva a refletir sobre o perdão. O perdão é algo muito difícil de ser dado, porque o homem tem o coração duro. A palavra de Deus diz que o coração do homem é inclinado para o mal. Então, tudo que é natural do homem é inclinado para o mal. Tanto é que Jesus disseram para ele que ele era bom, e ele disse: não, eu não sou bom. Nem nós somos. Se ele disse que ele não é, imagine nós. Bom é meu Pai. Então Jesus, ele dava toda a honra e toda a glória ao Deus Pai. Ele não tinha a usurpação de ser igual a Deus Pai. Ele não tinha o intuito de ser glorificado. Deus o glorificou, Deus Pai o glorificou, mas ele tinha o desejo de dar a devida honra e glória àquele que é digno de glória, que é Deus. E Jesus, ele nos traz essa reflexão aqui nessa Bíblia. Estou usando essa aqui, Bíblia da Pregadora. Ela é Almeida, revista. Eu vou ler aqui. Aqui tem alguns tópicos que diz assim: dar frutos. O cristão deve produzir frutos e neles crescer. Frutos, mais frutos, muitos frutos. E finalmente frutos que permaneçam. Isto se torna possível se permanecermos nele através da purificação pela constante comunhão com a videira. Então é o quê? Frutos que permaneçam. Então fruto eu vou ministrar a palavra num lugar onde ali precisam pessoas ouvirem. Todos nós somos uns missionários, todos nós somos comissionados a levar a palavra de Deus para alguém que precisa, através da purificação pela constante comunhão com a videira. Então, como é que a gente se purifica? Sozinho a gente não consegue, mas a gente tem que estar enxertado onde? Na videira, que é Cristo. Produzir muito fruto significa que somos discípulos verdadeiros. Glorificamos e honramos o Pai. Esta é a condição para as nossas orações serem ouvidas. Então, somos discípulos verdadeiros e glorificamos e honramos. Como é que eu tenho a minha oração respondida? Quando eu glorifico ao Pai, quando eu glorifico a Deus de todo o coração, quando eu dou a honra devida a Ele. O efeito maravilhoso: amor, alegria, paz, longanimidade e muito mais. Santificação, vida eterna. Contribuição alegre e agradecida. Aqui tem as passagens. Aqui nesse estudo tem as passagens
e cada versículo correspondente. Grande alegria aqui na terra, um grande galardão. Então, que galardão nós estamos rumo a quê? Para receber que galardão? Né? Então, diante de Deus, quando a gente chegar naquele grande dia, Jesus vai perguntar, Jesus vai chegar com a gente e dizer: e aí, mostra-me as suas mãos. O que você fez para que o meu reino cresça? Não estou falando de religiosidade, não estou falando de placa de igreja, não estou falando de condição humana. Eu estou falando da palavra de Deus. E Jesus, ele nos desperta nessa manhã para ouvirmos, crermos e anunciarmos o quê? A palavra. Se nós somos os ramos ligados à videira, que a gente venha dar frutos para o crescimento do reino, para o crescimento da palavra de Deus, o crescimento que Jesus alcance corações, que muitas vezes tem pessoas carentes, tristes, amarguradas, e o Espírito Santo dá o quê? Vida, esperança para essa pessoa. Que nós venhamos ser dignos de entrar no reino dos céus, que nós venhamos ser dignos aqui na terra, de receber a presença genuína do Espírito Santo, de receber a paz que excede todo entendimento. Como é que eu consigo paz? Paz não se compra. Pessoas ricas, monetariamente falando, prósperas, monetariamente, materialmente falando, mas e a paz? Quem é que nos dá paz? A palavra do Senhor diz que Jesus é o príncipe da paz. E a paz que excede todo entendimento, só quem pode nos dar é Jesus, a nossa videira, o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Deus. Que você possa crescer, que você possa romper no novo tempo, que você possa ser edificado através da palavra de Deus, que você possa crescer degraus na presença de Deus, não mais falar como menino, mas falar como homem e mulher, falar como adulto espiritual e conhecedor daquilo que Deus tem para você, conhecedor de quem Jesus é, conhecedor de que Ele é grande e nós somos pequenos, que Ele é tudo e nós não somos nada diante dEle. Nós somos como um vapor que logo desaparece, mas nós temos confiança em crer. Em quem? E crer nele, em Jesus. Então, fique com essa palavra no seu coração. Jesus, ele é a nossa fonte de água viva. Amém? Que você tenha um bom dia, que você seja abençoado no nome de Jesus.